Opa, agora sim veio com mais força. É com muita alegria que damos início ao evento que vai discutir ESG e sustentabilidade sob a ótica da indústria financeira e com o olhar atento dos reguladores. Muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Este é o 3F, Futuro, Finanças e Florestas. Eu me chamo Thiago Pittman, sou líder de parcerias estratégicas da Fenasbac e vou acompanhar vocês durante essa jornada do dia de hoje. Estamos muito empolgados por termos especialistas em temas que já não são mais o futuro. Esses temas que vamos debater hoje são o presente. Falar e agir sobre o clima, o meio ambiente e as finanças sustentáveis são o único meio para garantir a existência humana. Por isso, com muita honra, gostaria de convidar o senhor Paulo Stein, presidente executivo da Fenasbac, o senhor Bernardo Srur, presidente da AB Cripto, e o senhor Ulisses Pacheco, Head of Sales Public Finance da AWS, para oficializar a abertura do evento. Muito bem, pessoal. Bom dia a todos. Todos que compartilham conosco o nosso primeiro evento com foco em sustentabilidade financeira, o 3F, Futuro, Finanças e Florestas. Como presidente executivo da Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central, FENASBAC, posso confirmar que este é um dia muito especial, em que trazemos a atenção para a conexão entre o correto desenho do sistema financeiro nacional, de instrumentos inovadores de finanças e a pauta ESG, muito bem representada pela dimensão sustentabilidade da agenda BC-RESH do Banco Central. Este é um momento fundamental para o desenvolvimento do nosso país, e este é um evento que tenta contribuir para as discussões profundamente necessárias entre reguladores, inovadores e toda uma sociedade que busca o equilíbrio do desenvolvimento sustentável. Em um contexto global repleto de desafios ligados ao meio ambiente e às finanças sustentáveis, líderes, especialistas e representantes do governo e de diversos setores da economia se reúnem para juntos discutir e criar as melhores práticas, os melhores caminhos que vão moldar o futuro em que todos nós viveremos. Aproveito o momento para fazer um agradecimento especial à senhora Fernanda Guardado, diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, Kathleen Kraus, chefe adjunta do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial, Letícia Gomes Maia, gerência de Sustentabilidade e Relacionamento com Investidores Internacionais de Portfólio do Banco Central, Isabela Ribeiro, chefe da Unidade de Sustentabilidade e Investidores Internacionais de Portfólio, a senhora Viviane Helena Torinelli, da Gerência de Sustentabilidade de Relacionamento com Investidores Internacionais de Portfólio, a GERIP, do Banco Central, Silvio Carlos Arduini, do Biro Crédito, todos os colegas do Banco Central, e a senhora Michele da Rocha Faria Corrêa, chefe da Divisão de Inovação e Finanças Sustentáveis da CVM. Estendo meus agradecimentos aos demais representantes do Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e do BNDES aqui presentes. Espero que ao longo do evento vocês tenham a oportunidade de aprender, trocar ideias e se conectar, e que isso seja uma semente para novas iniciativas. Obrigado, bem-vindos. Bom dia, meus amigos, bom dia. É um prazer estar aqui, mais uma vez nessa casa, onde nós realizamos, uns 6 meses, Rodrigos? Um pouquinho menos, né? Uns 6 meses atrás, nós fizemos aqui um grande evento, o primeiro grande evento de parceria entre a Bicrypto e Fenasbac. Ali nós falamos sobre o futuro do dinheiro, falamos sobre o futuro da economia, e agora nós estamos falando aqui sobre um tema que é muito importante. Estamos falando sobre sustentabilidade e sobre o futuro, de fato, das finanças no Brasil. Pois, como sempre se falam, né, o futuro é verde e digital. Não acredito que o futuro seja verde e digital, eu acredito que o presente já seja verde e digital. E aqui o que nós vamos ver hoje é muito dessa pauta, justamente mostrando as tendências e como isso tem sido integrado
em toda a agenda brasileira, em toda a economia brasileira. Muito feliz de estar aqui, muito feliz dessa parceria entre a Bcrypto e Fenasbac, e muito feliz de estarmos apoiando uma ação tão importante para a nossa economia, quanto estamos falando de sustentabilidade e toda a pauta que nela é envolvida. Muito obrigado por aqui hoje, um bom dia, um excelente evento a todos. Bom dia. Como Ulisses é sempre o último, né? Vou tentar ser breve. Vamos lá, nós somos da Amazon, então inovação está no nosso DNA. Obrigado para a Fenasbac nos convidar a participar desse evento. O Rodrigo não me aguenta mais, porque a gente fala inovação todo dia, né, Rodrigo? Obrigado. A equipe excelente, obrigado. Lugar excelente, não conhecia. Entendi que o Réveillon aqui é 10, né? Então o Réveillon já está marcado aqui. E eu acho que a expectativa da gente, claro, inovação é super importante. Quem não tem uma Alexa, quem não viu falar de Generative AI, mas aqui eu acho que o ponto fundamental, e todo mundo sabe que é importante, né? Sustentabilidade, etc. né? Mas como a gente transforma isso em negócio, né? Eu acho que a área financeira tem essa vantagem de liderar o que é legal e transformar em negócio. Eu espero aqui ter a chance de conversar com vocês que modelo que isso pode ser fisicamente implementável. Né? É legal, é bacana, mas qual modelo? Que negócio que a gente traz com isso? Como a gente pode inovar colocando, enfim, recursos tecnológicos, que é a minha praia, para executar isso da melhor forma possível. Desesperado para um bom café, sei que o Rodrigo também é, então estamos disponíveis para conversar sempre. Foi excelente evento. Muito obrigado pela iniciativa. Obrigado, Blanca. Dando continuidade à nossa abertura oficial, eu gostaria de chamar um vídeo da senhora Fernanda Guardado, diretora de Assuntos Internacionais e Gestão de Risco Corporativo do Banco Central do Brasil. Bom dia Paulo, e a todos que nos acompanham essa manhã. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu gostaria muito de agradecer a Fenasbac pelo convite. Esse é um encontro muito importante, nós vamos poder ter a oportunidade de discutir como as práticas sustentáveis estão influenciando o setor financeiro e quais são as oportunidades e desafios que surgem a partir dessa transformação. No Banco Central, não só estamos cientes das crescentes preocupações com o desenvolvimento sustentável, como também com os riscos sociais, ambientais e climáticos. A questão ambiental e climática já é há muito tempo um tema de muita importância e atenção na agenda internacional, mas ela ganhou um impulso ainda maior depois da pandemia do Covid-19. É amplamente sabido que enfrentar os riscos climáticos e ambientais e os enormes desafios que os acompanham, existe um diálogo estreito e uma resposta global. A partilha de informação, coordenação, promoção de uma melhor compreensão sobre questões ambientais e climáticas são condições necessárias para endereçar esse tema. E por isso a realização de eventos como esse é tão importante. O Banco Central do Brasil hoje é reconhecido como um dos líderes globais em bancos centrais sustentáveis. E vocês poderiam se perguntar qual tem sido a motivação para o Banco Central promover a sustentabilidade com tanto vigor. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o envolvimento do BC com assuntos relacionados à sustentabilidade. É importante destacar que a história do Banco Central nessa agenda já remonta a algum tempo, com algumas regulamentações muito bem recebidas no nosso passado, como a Resolução 3.545 de 2008, que regula a concessão de crédito rural no bioma amazônico. Hoje, essas questões ganharam ainda mais importância e há um reconhecimento generalizado da necessidade de repensar a relação com o ambiente a partir de diferentes perspectivas, especialmente na economia e no sistema financeiro. O BC tem acompanhado de perto a rápida evolução da agenda ambiental e climática em todo o mundo. Vale destacar o lançamento, em setembro de 2020, da dimensão sustentabilidade da agenda estratégica do BC, conhecida como Agenda BC#. Em linhas gerais, podemos considerar que o Banco Central tem introduzido gradualmente as variáveis sociais, ambientais e climáticas para vários de seus processos de tomada de decisão, independentemente da sua complexidade. De maneira geral, no caso dos bancos centrais, essa agenda é importante porque as questões relacionadas à sustentabilidade têm potencial para afetar as suas duas principais missões, a política monetária e a estabilidade financeira.
No período recente, por exemplo, temos presenciado diversos choques climáticos adversos com impactos negativos sobre a inflação. Em 2021, como vocês podem lembrar, uma grande seca fez com que a oferta de energia no país diminuísse e levasse a um aumento de 50% na tarifa máxima de energia cobrada, contribuindo com cerca de 67 basis points no desvio da inflação da meta do ano. Chuvas, ondas de calor, geadas, secas, laninha, El Niño e outros eventos têm afetado os preços de alimentos e energia, com impactos significativos sobre a inflação brasileira. No longo prazo, esses choques podem ter efeitos duradouros, afetando a produtividade, o crescimento econômico e a inflação negativamente. Para lidar com essas questões, precisamos permanecer na fronteira do conhecimento e das ações, respondendo à evolução das demandas da sociedade, às mudanças estruturais na economia e aos choques e riscos presentes e futuros. Tendo em vista que os objetivos do BC são garantir a estabilidade de preços e a solidez e eficiência do sistema financeiro nacional, e uma vez que eventos climáticos extremos, antes considerados incomuns, tornaram-se mais frequentes, ficou claro que tínhamos a necessidade de aprofundar a capacidade de lidar com os riscos relacionados ao clima e ao meio ambiente. Como decisores políticos e reguladores, precisávamos melhor avaliar os impactos desses eventos nas principais variáveis econômicas no horizonte relevante para a política monetária, bem como questões relacionadas com a solidez do sistema financeiro, tais como garantias de empréstimos e valor de ativos físicos, entre outras questões. Desde a inclusão da dimensão sustentabilidade na agenda BC Hashtag e diante das implicações dos fatores climáticos para a estabilidade dos preços e financeira, o BC avançou em seus esforços de sustentabilidade ao promover a integração de fatores sociais, ambientais e climáticos no gerenciamento de riscos realizados pelas entidades supervisionadas. Adicionalmente, o BC realizou pesquisas, testes e análises sobre a exposição do sistema financeiro nacional aos riscos físicos e climáticos de transição e efetuou ajustes nas suas práticas de supervisão, conectando a agenda de sustentabilidade com ações de inovação e tecnologia, entre outras iniciativas. Nossa pesquisa de estabilidade financeira corroborou a percepção de relevância das secas e inundações no risco das entidades supervisionadas, especialmente em horizontes mais longos, e sinalizou a inadimplência como a principal forma pela qual os riscos climáticos, principalmente os físicos, podem ameaçar a estabilidade financeira. De fato, da perspectiva ambiental e climática, serão necessárias adaptações nas mais diversas atividades econômicas. Essa transição certamente não acontece da noite para o dia, e do ponto de vista do funcionamento da produção e do consumo, pode provocar o surgimento de novos setores econômicos e o desaparecimento de outros. É papel do BC estar vigilante e agir para que sejam monitorados e controlados os riscos que possam comprometer o alcance da nossa missão nessa transição, bem como eventuais consequências econômicas de eventos climáticos cada vez mais frequentes e extremos. No entanto, esse momento de atenção para os riscos climáticos e ambientais também revela oportunidades importantes. O Brasil é um país extremamente privilegiado no que se refere à variedade ambiental e climática. Possuímos biomas vastos e riquíssimos em biodiversidade animal e vegetal, além de alta tecnologia para manejo da agricultura e pecuária. Com o apoio de um sistema financeiro avançado e capaz de prover recursos para esses setores com rapidez e eficiência, a transição para a economia de baixo carbono pode, sem dúvida, ser bastante benéfica para o desenvolvimento do país. Entendemos que também é necessário avançarmos não apenas do ponto de vista ambiental, mas também em temas igualmente relevantes na esfera social. O BC apoia a cidadania financeira, com democratização do conhecimento financeiro, amplo acesso ao sistema financeiro e opções para alocação mais eficiente e capilarizada do crédito. Para atingir esses objetivos, o BC investe em parcerias para a difusão da educação financeira, implementa continuamente novas soluções tecnológicas para atendimento ao cidadão e ao sistema financeiro e tem promovido inovações em temas como microcrédito, cooperativismo, conversibilidade da moeda, novos modelos de negócios,
pagamentos e compartilhamento de informações. Além disso, o BC reconhece a importância da redução das disparidades sociais e, internamente, busca a igualdade de oportunidades e de tratamento do seu quadro funcional. Afinal, dignidade, prosperidade e bem-estar da sociedade como um todo são também parte relevante da equação de sucesso da nossa instituição. Felizmente, o BC não está sozinho. Desde 2017, diversos bancos centrais ao redor do mundo têm se reunido em uma rede formal, a Network for Greening the Financial System, ou NGFS, para promover um sistema financeiro mais verde. O BC ingressou na NGFS em março de 2020 e, em janeiro de 2022, passou a integrar o comitê diretivo do Network for Greening the Financial System, com mandato até janeiro de 2024. Devemos continuar fazendo parte do Steering Committee da NGFS ainda ao longo do ano que vem, refletindo a nossa posição como presidentes do G20. Outra parceria que se destaca consiste na participação em cooperação técnica com a Sociedade Alemã para a Cooperação Internacional, a GIZ, no projeto Finanças Brasileiras Sustentáveis, ou FIBRAS. Parcerias são muito importantes, pois trazem uma série de benefícios, como a troca de experiências e conhecimento acerca das melhores práticas em questões socioambientais, a melhoria na análise de dados e mitigação dos riscos socioambientais no sistema financeiro, e o fortalecimento do relacionamento com outros bancos centrais e organizações internacionais. Há um grande esforço coordenado e global para a identificação e quantificação dos riscos e oportunidades que permitam ações efetivas para reduzir as desigualdades e alcançar uma relação mais equilibrada da atividade econômica com a natureza. Embora não haja ainda consolidação de um padrão para as métricas, forma-se aos poucos um corpo de conhecimento que nos ajuda a avançar. Em termos de políticas e instrumentos, cabe destacar a inclusão de critérios de sustentabilidade para a seleção de contrapartes na gestão das reservas internacionais brasileiras, assim como para a seleção de investimentos. Na área de regulação, o BC tem procurado dialogar com a sociedade por meio da realização de consultas públicas. Entre as ações tratadas, podemos destacar o aprimoramento da regulação sobre riscos socioambientais. Aprimoramos também as definições de risco social, ambiental e riscos climáticos, tanto físicos quanto de transição. Integramos esses riscos ao arcabouço já estabelecido para a gestão de outros riscos tradicionais, como crédito, mercado, liquidez e risco operacional. Estabelecemos critérios para identificação, medição, avaliação, monitoramento, emissão de relatórios, controle e mitigação dos efeitos adversos decorrentes da interação entre esses riscos. Destaco também, com muito orgulho, o Bureau de Crédito Rural Sustentável, uma ferramenta que atua como segunda linha de defesa na contratação das operações de crédito rural, fortalecendo o compliance dessas operações com as leis ambientais vigentes, de acordo com as regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Trata-se de uma ferramenta importante para o desenvolvimento de um mercado de títulos verdes, bem como para a eventual securitização dessas operações de crédito verde. Adicionalmente, o Bureau de Crédito Rural Sustentável está alinhado ao arcabouço de Open Finance, permitindo que beneficiários do crédito rural disponibilizem informações cadastradas no sistema a qualquer interessado, sem necessidade da intermediação de agentes financeiros, podendo, assim, levar um crédito eventualmente até mais barato e maior competição para o fornecimento de crédito rural. A prestação de informações aos mercados financeiros permitirá uma melhor precificação dos ativos. Na área de políticas públicas, o Bureau permite que os formuladores de políticas também possam usar as informações cadastrais para conceder incentivos adicionais para projetos rurais sustentáveis. É sabido que a discussão ambiental no Brasil é sensível e os olhos do mundo inteiro estão voltados para nós. Por isso, o BC tem concentrado seus esforços em ações concretas e com prazos muito bem definidos, em áreas fortemente ligadas às nossas especificidades. Tendo tido sucesso em iniciativas relacionadas à gestão de risco e divulgação, voltamos agora nossos olhos para a promoção de finanças sustentáveis no Brasil. Nessa missão,
estamos trabalhando em conjunto com outros reguladores e órgãos governamentais no Brasil para abordar as questões que dificultam o aumento de emissão de títulos verdes vinculados à sustentabilidade, como a falta de uma taxonomia nacional, bem como participar das discussões em torno da criação de um mercado de crédito de carbono. Nesse sentido, um aspecto que nos ajuda, e acho que poderia ajudar outras instituições também, é o fato do Banco Central do Brasil tratar a sustentabilidade de forma estratégica. Por querermos estar na fronteira do conhecimento nessa área, por entendermos que se trata de uma agenda dinâmica, podemos dizer que lidar com aspectos relacionados ao clima e à sustentabilidade, dentro do planejamento estratégico das instituições, é uma grande ajuda, principalmente no que diz respeito à atração de medidas, ao engajamento da equipe e à harmonização de informação dentro da própria instituição. Portanto, trabalhar em conjunto e envolver todas as partes interessadas, seja entre os diversos departamentos do BC ou com outros reguladores, é uma lição importante da nossa experiência recente. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar que o objetivo dessa agenda é, dentro do mandato do BC, criar as condições para o desenvolvimento de finanças sustentáveis no sistema financeiro, visando melhores práticas internacionais relacionadas às finanças sustentáveis, maior disponibilidade de recursos do sistema financeiro para os empreendimentos sustentáveis e melhor gerenciamento dos riscos sociais, ambientais e climáticos. Esse conjunto de medidas é extenso, mas de forma nenhuma exaustivo. Precisamos avançar mais, e o plano é permanecer na fronteira do conhecimento e das ações para enfrentar os desafios sociais, ambientais e climáticos, uma vez que essa é uma área em constante evolução. Com a presidência do G20 sendo assumida pelo Brasil, esse será um dos nossos objetivos estratégicos também nas discussões internacionais que vão permear o G20, na qual o Banco Central tem muito orgulho de estar envolvido e ser um dos líderes. Obrigada e sucesso nas discussões de hoje. Este evento, que tem a organização da Fenasbac Inovação, tem o apoio do Banco Central do Brasil, patrocínio da AWS, da AB Cripto e da DPSG, aos quais eu gostaria de agradecer em nome da organização do evento. Nosso primeiro Key Panel de hoje é com uma pessoa que tem muita experiência com projetos de responsabilidade socioambiental, inclusão e educação financeira. Foi editora do Boletim de Responsabilidade Social e Ambiental do Sistema Financeiro pelo Banco Central do Brasil, é professora da FGV e responsável pela UniBC. Convido a professora doutora Elvira Cruvinel para nos apresentar sua palestra sobre a transformação sustentável e o sistema financeiro, Agenda ESG. Até que ponto é para valer? Vamos ver se ela responde essa pergunta. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui, participando desse evento da Fenasbac Inovação, com apoio do Banco Central. Meu nome é Elvira Cruvinel, eu sou professora da FGV, vim falar hoje na qualidade de pesquisadora, mas sou também servidora do Banco Central e participei um pouco dessa história. E eu queria começar a minha fala contando para vocês quanto que eu me emocionei, e aí vocês... com a fala da diretora Fernanda, porque a gente está em 2023. 2003, quando a gente falava disso, 20 anos atrás, não dava para imaginar isso aqui. Uma diretora, eu estou falando do feminino aqui, tá? Aliás, vim até de rosa hoje, por conta do Outubro Rosa. Mas uma diretora do Banco Central falando o que ela falou. A gente lutava por isso, a gente batalhava por isso, estava contando agora para a Viviane como era difícil levar esse assunto, né, Kathleen, aqui dentro do Banco Central. Não era fácil, não. E isso faz parte, né? A gente vai progredindo em ondas, a gente vai dar alguns passinhos para frente, outros para trás, mas talvez a gente não imaginasse em 20 anos, a gente queria, mas
A gente conseguiu. O que o Banco Central, o que o Brasil tem feito, tem protagonizado, vanguarda nesse assunto, está muito bacana, muito bonito, muito rico, e a gente é parte disso, né? Então, a gente está muito feliz de estar falando aqui. Hoje, a gente vai ter a minha palestra, vocês vão ver que eu vou questionar, mostrar um pouco essa minha visão de pesquisadora ao longo de 25 anos. Eu comecei a estudar o assunto em 1998. No meu mestrado, ainda fui estudar a responsabilidade social do Banco Central do Brasil. O pessoal olhava para mim, Isabelle, e falava: o que é isso? Era um assunto que estava começando, não existia nem o Instituto Etos, o Etos é de 98. E aí depois a coisa vai crescendo, e é esse movimento que me interessava na minha tese de doutorado. Ver como que esse movimento crescia e ele se institucionalizava. E hoje eu começo a pensar que não é mais um movimento, hoje ele é uma instituição. As finanças sustentáveis, a necessidade de uma coordenação, de uma integração, isso já está dado, é uma questão, e a gente vai ver, já vimos aqui, ouvimos a diretora Fernanda falando de diversos guidelines, de diversas instituições, de diversos parâmetros que hoje os estados nacionais observam, que o Brasil observa, que os reguladores observam. Então, essa história é um pouco que eu vou contar aqui para vocês, e é melhor eu entrar na palestra, porque senão eu vou começar a falar e a gente não tem o meu tempo não começou ainda, e Tiago, porque ele colocou um controlador aqui, tá? Bom, isso aqui a gente sabe, né? A Terra está ficando mais quente. Acho que é por isso que a gente está aqui hoje, né? O negócio está fervendo, está esquentando, está mudando e a gente tem que fazer alguma coisa. Mas a gente já sabia disso, né? Lá nos anos 2000, a gente já sabia que estava esquentando e a gente não se alinhou, a gente não se preocupou muito com isso, né? Ou se preocupou e o resultado talvez não tenha sido tão enérgico, ou tão contundente, ou tão do tamanho que a gente precisava, né? A gente sabe também que a gente precisa preservar nossas florestas. As florestas, em toda a revolução industrial, em todo o crescimento, desenvolvimento dos países, da indústria, ela vai diminuindo, ela vai sendo desmatada. E a gente tem um ponto de atenção aqui, porque a floresta vai ser o oxigênio no mundo. E a gente tem aqui no Brasil o pulmão, né? A gente tem aqui uma floresta amazônica que a gente tem que preservar e está queimando. A gente sabe disso, que cada dia mais a gente está, não só a Amazônia, mas o Cerrado, a gente tem um dever de casa aí para cumprir, que estamos trabalhando para isso, né? Mas parece ainda que não está sendo suficiente. A gente está observando, aí falando só de Brasil, uma seca muito grande no norte do país, que aí vai trazer o Rio Negro, chegou agora recente, no nível mais baixo da história, né? O que vai implicar em consequências sociais para as populações que vivem ali, consequências econômicas, porque se o rio seca, o barco não passa, não é assim? Não tem fluxo de mercadorias para chegar e para sair, por exemplo, da Zona Franca de Manaus. E aí? Não tem vida, não tem economia, não tem giro. Então, assim, isso é só um olhar para a questão, né? Tem questões de saúde, questões de economia, questões políticas que são envolvidas. Eu coloquei essa foto porque ela, né, o indígena também, que são populações que estão sendo afetadas, todas na natureza. Então, o problema parece que é muito grave mesmo. Enchentes no sul do país, né? Nossa, quanto que afeta a produção, quanto que afeta a vida das pessoas, quanto que afeta o PIB, né? Quanto que os produtos financeiros têm que dar conta disso, por exemplo, os seguros, né? Para dar conta desse caos que se instala em algumas regiões do país. Estou falando de Brasil, mas a gente tem o mundo também, um cenário parecido, ou por vezes em alguns lugares até pior, né? Porque a gente tem fluxo de pessoas ao longo do mundo, os refugiados do clima, né? Que não dá mais para viver naquele lugar, eu tenho que ir para outro. O que a gente vai fazer com isso? A gente tem um planeta só, uma casa só. E o problema parece que agora é de todos. Todo mundo parece que está vendo que o problema é de todos.
minha contagem aqui está de 50 minutos, caiu para 30. Então, ou eu falei muito rápido, não vi o tempo passar literalmente, acho que não passou 20, não. Né? Mas vamos contar que eu tenho esses 30 minutos, não sei. Eu tinha 50, vamos lá. Então, a gente está vivendo uma era de desequilíbrio, né? Mudanças climáticas, secas, enchentes, fenômenos naturais, ciclone, uma diversidade variedade de eventos que vão sim afetar a vida das pessoas, a economia, a política, tudo está integrado, somos uma casa só, vivemos de uma forma só. Então, assim, a gente tem que pensar profundamente como a gente está fazendo, né? Numa reflexão como o dia de hoje, sei que vai ser muito rico, porque a gente vai ter diversas perspectivas, mas é daqui que a gente avança, é a partir da discussão que a gente pode avançar e da ação concreta, como a diretora Fernanda mostrou, a gente precisa ter prazo, a gente precisa ter compromisso com as entregas que a gente está fazendo para esse mundo mais equilibrado, para tentar minorar essa questão. E o nosso futuro, né? A gente falou das nossas florestas e o nosso futuro. Aí estou pegando, né? Futuro, finanças e florestas, né? O nosso futuro. Quando eu coloquei essa frase, a gente está falando do presente, né? Mas a gente está pensando. Lembrei do nosso futuro comum, do relatório Brundtland de 87, né? Vocês lembram lá em 72, a Conferência de Estocolmo trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável. O relatório de 87 ele vai firmar isso, né? Nosso futuro comum. É isso que a gente está discutindo o tempo todo. Uma coisa que já tem quase 50 anos que foi discutida e agora parece que as pessoas estão mais atentas para isso, né? E a gente vai tentar entender o porquê disso, né? Por que era um assunto que passava um pouco desapercebido, as pessoas eram um pouco empurradas, as pessoas eram até criticadas quando defendiam esses pontos de vista, né? As pessoas que vinham com isso muito fortemente, e hoje não, está todo mundo, o mercado financeiro, a indústria, todo mundo falando disso, não é? Aqui, o conceito de desenvolvimento sustentável, né, o tradicional, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Eu gosto muito dessa definição porque eu falo, é nela que a gente tem trabalhado, é ela que a gente tem que desenvolver e parece que agora chegou a hora disso acontecer. A gente está preocupado realmente com o que está acontecendo e fazendo ações de uma forma integrada, coordenada, porque só assim vai funcionar, né, para que isso aconteça. Eu tinha uma linha do tempo, eu não trouxe, mas ali em cima eu coloco nesse slide aqui alguns marcos importantes para chegar nessa definição, né? E começo a mapear, lembrar aqui com vocês de como que o sistema financeiro começa a se envolver, né? Década de 70, a gente tem um artigo do Milton Friedman no The New York Times falando que a única responsabilidade da empresa era com o acionista. E isso vai mudando, eu vou mostrar um pouco para vocês. Mas aqui a gente tem, por exemplo, Dow Jones Sustainability, né? A Bolsa de Nova York fazendo um índice. Isso foi em 99. Foi muito inovador. O Brasil não ficou atrás, não. Em 2005, se eu não me engano, a Bolsa brasileira fez também o ISE, né? O Índice de Sustentabilidade Empresarial. Então, a gente não está muito atrás. Em 2003, a gente tem os princípios do Equador, né, que foi um movimento de pressão das ONGs, e aí o IFC e os bancos firmaram esse compromisso. Os bancos do Brasil, no Brasil, foram um dos primeiros a aderir. Vou contar que é exatamente quando eu fazia minha tese de doutorado, minha pesquisa, 2003, 2004, e os bancos falavam, bom, tem esse protocolo aqui. Ah, eu já faço tudo. Mas tem que assinar o protocolo, eu assino. Era nesse posicionamento de cumprir uma etapa, uma prova, uma pressão que a sociedade fazia. Não era porque eu julgava que eu tinha realmente que fazer. Eles entendiam que já faziam, já tinham alguns cuidados com a comunidade interna, com o entorno, alguma coisa passando pela questão do crédito. Era muito pouco há 20 anos atrás. E isso muda bem, bem forte. O termo ESG, ou ISD, ou ASG, eu vou usar ESG aqui, tá? Ele vem um pouquinho depois, 2004. E a gente está hoje vendo for no Google Trends, você vai ver que esse termo, nos últimos 3, 4 anos, ele dispara.
é um pouco essa investigação que a gente vai tentar entender por que que é. Mais um modismo ou agora é para valer? Então, a discussão, como é que as finanças entram nisso, né? Quando eu vi o material do evento, né? Estava lá, quais os impactos da transformação sustentável para o sistema financeiro? Eu me perguntei, quais os impactos do sistema financeiro para a transformação sustentável? As coisas andam juntas, na verdade, a- a- o meu argumento é que o sistema financeiro é tão poderoso no sentido de dar direção para esse movimento, porque quem cuida das finanças é quem que vai trabalhar os produtos financeiros, que as coisas são imbricadas, né? Tanto o sistema financeiro pode interferir na transformação sustentável, na sustentabilidade, quanto o contrário também. Eu trago aqui, eu comentei que eu pesquiso esse assunto desde 98, né? Isso aqui é um resultado, um artigo que eu escrevi no ano de 2000, num livro que a gente mostrava a relação a preocupação do mundo empresarial com os stakeholders, era com o acionista da década de 70, como eu falei. Aos poucos, por pressões sociais, eles vão incorporando outros atores, como a comunidade interna, os fornecedores. Um pouco mais para frente, vai incorporando também os compradores, os consumidores, até chegar nos anos 2000, não, a gente tem que se preocupar, sim, com todos os stakeholders, né? Mas é só em 2000 e sumiu uma parte dessa apresentação, mas não tem problema. Eu tinha adaptado dizendo que o slide deve ter apagado, que em 2004 a gente tem realmente o termo ESG, né? Ele sendo cunhado, ele aparecendo e entrando aqui como uma referência para a nossa discussão. Deixa eu ver aqui para frente. Bom. Essa publicação aqui, ela é de 2009, mas a pesquisa que eu estou me referindo, eu fiz em 2003 a 2005, entrevistando os maiores bancos do país, tanto de atacado quanto varejo, as cooperativas, o Sicredi, né, que está aqui o diretor-presidente do Sicredi, e a gente foi entender por que os bancos estavam entrando nisso, né? Então a gente achou coisas muito interessantes, que o processo se dava, os bancos, as instituições financeiras entravam nesse movimento em busca de legitimidade. Era um processo que ainda estava começando, mas eu queria ter imagem e credibilidade. Não era à toa que eram os grandes bancos, grandes bancos de varejo, quer dizer, não são muitos, né, mas que estavam à frente desse movimento. Tá? Eles estavam à frente porque eles entendiam que estar aderente trazia uma credibilidade, uma imagem boa, né? A justificativa, por que eu estou fazendo isso, era em termos do bem comum, democracia, cidadania, solidariedade. Era por isso que eu dizia que eu estava entrando nesse movimento pela responsabilidade social e ambiental. Os bancos declaravam sempre que estavam fazendo, e eu estou falando de pelo menos 30 ou 40 bancos, né? Então, estou falando de quase todos, né? Naquela época, que estavam fazendo alguma ação de responsabilidade social. Muitos eram filantropia, tá? Muitos foram criando áreas, podia ser 2, 3 pessoas no RH, no marketing, ou podia ser uma diretoria, como foi o ABN. O ABNiano que criou uma diretoria o nome, acho que era Diretoria de Sustentabilidade, já na época, com a ideia de que ela fosse morrer, que ela seria extinta em poucos anos, porque já tinha essa ideia, e eu coloco nesse livro que o Fábio Coelho, Fábio Barbosa, Fábio Coelho é o nosso colega do banco. Fábio Barbosa era uma figura, um líder desse movimento, que ele colocava essas ideias de eu tenho que criar uma área para estruturar o assunto de modo que seja incorporado no negócio. Ele já visualizava isso. E um dos argumentos era, essa área não vai morrer, essa área vai frutificar. Hoje, falando aqui, né, quanta gente, a gente tem vários colegas hoje palestrando pelo Banco Central, quantas áreas envolvidas? Há 20 anos atrás, não tinha nenhuma área envolvida. Tinha lá as pessoas que tentavam levar o assunto para frente, mas conforme o assunto vai ganhando importância, relevância para o negócio, a gente vai vendo isso replicado nas estruturas, né? Então, os bancos começaram naquele momento a aderir aos protocolos, seja o protocolo FED né, de 2005, seja os princípios do Equador de 2003, e vão criando estruturas. E as questões socioambientais, havia uma pequena visão de uma parte dos bancos que elas ofereciam oportunidades de negócio.
e se tornaria um diferencial competitivo, além de expor os bancos a riscos. Mas isso era muito pouco. Isso eram os mais arrojados, então eu destaco o Real, né, o ABN, conseguia visualizar que ia ter uma questão de risco muito forte. Inclusive, tinha toda uma equipe lidando com isso, para definir como lidar com esse risco ambiental, mas eram muito poucos no início dos anos 2000. E o termo ESG surge, então, em 2004, o então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, convidou um grupo de CEOs, acho que mais de 50 bancos, para tratar isso, né, como que a gente pode integrar esses fatores sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais, né? Essa publicação Who Cares Wins, então, vai dar recomendações para esses fatores ESG, né, que são temas que tenham relevância, materialidade na empresa, social, ambiental e governança. Lembrando que a SOX de 2002, 2003, depois de 2008 a gente tem aquela crise, né? Temos a crise financeira internacional a partir das questões de governança que vão se tornando muito, muito importantes. Então, não é à toa que hoje os conselhos são todos pautados, estão todos preocupados, são cobrados pelas questões ESG. Uma mudança muito radical em 20 anos. Bom, eu estou falando do passado, a Vira está lá em 2000, 2003, 2004, e agora, 2 décadas depois, o que aconteceu? Agora passou mesmo, 12 minutos, mas eu acho que passou, né? Por que os fatores ESG ou essas letrinhas ESG ganharam tanta relevância, ou estão aparecendo tanto, estão sendo discutidos tanto nos últimos anos, né? Fatores que têm relevância sociais, ambientais, de governança na organização, seja uma empresa, uma indústria, um comércio, seja uma organização pública, que também estão preocupadas com os fatores ESG, sejam os estados, né, os estados nacionais. E refletindo, ano passado eu fiz essa reflexão para apresentar num trabalho na FGV Direito sobre um grupo de regulação financeira, fiz essa reflexão, né? Que fatores estão impulsionando ou fazendo com que esse assunto, essas 3 letrinhas, ganhem tanto destaque nos últimos 3 ou 4 anos, né? E eu categorizei, então, em três grupos, né? A pandemia Covid e desastres naturais, as mudanças geracional e institucional, e os compromissos internacionais e nacionais. Essas figuras aqui são cartas sobre a paz, de um concurso do Lions Internacional, que eu achei bem bonito, achei bem aderente aqui ao tema que a gente está tratando, né? Porque, afinal das contas, a gente quer um planeta melhor, a gente quer paz, né? A gente quer vida, a gente quer isso tudo que está dentro da gente, cada ser humano, e que é difícil a gente, em grupo, em conjunto, em sociedade, conseguir. Então vamos ver esses 3 grupos, né? A pandemia, ela exacerba as questões sociais, os problemas, as iniquidades, as diferenças, né? Ficou muito claro na pandemia, todo mundo assistindo de camarote, nós que pudemos assistir de casa, né? O que estava acontecendo, mas as diferenças são muito grandes, né? Entre os países, dentro de um país, dentro de uma cidade, dentre as classes sociais. Então, ela exacerba as diferenças. Ela evidencia também o impacto que a ação humana tem feito na biodiversidade. A gente, espera aí, o que está acontecendo? Da onde que vem esse vírus? Como é que a gente controla isso? Por que está acontecendo isso? Então, questionamentos baseados nas evidências que a gente estava vivenciando em 2020 e 2021. Ao mesmo tempo, a gente tem na última década um aumento bem consistente de desastres naturais, né? Não precisamos ir para o outro lado do mundo, aqui no Brasil, né? A gente vê coisas acontecendo que não aconteciam. O clima está esquentando. A gente teve agora, acho que setembro, foi o mês mais quente, o setembro mais quente da história do país, né? Então a gente está percebendo os riscos físicos que isso está trazendo para o nosso planeta e, obviamente, para as nossas vidas e para a economia do país. Muita gente sendo afetada com isso. Ao mesmo tempo, nessa 2020 para cá, a gente tem um desenvolvimento do mercado de green bonds, né? Que títulos verdes são esses que estão interessando? O que é isso que a gente pode
ainda ganhar dinheiro em cima disso. Nossa, vamos falar mais disso, né? E eu aponto aqui como um último elemento desse grupo a guerra na Ucrânia, né? Que não tem a ver com a pandemia, mas ela acelera a transição e o desejo de transição para uma economia de baixo carbono, né? Então, esse grupo aqui eu acho bem relevante. Eu trago aqui uma frase da Marina Grossi, que é presidente do CEBEDES, né? O CEBEDES já é bem antigo também. Em 2005, o CEBEDES já criou uma Câmara Técnica de Finanças Sustentáveis. Eu lembro muito bem do dia que foi criado, lá no Rio de Janeiro, essa Câmara, para discutir isso que a gente está discutindo aqui, finanças sustentáveis, né? Qual que é essa troca do sistema financeiro com a sustentabilidade e vice-versa? O que a gente pode direcionar? E ela fala, né, que o vírus, né, o Covid explicitou a nossa necessidade de um ambiente ecologicamente equilibrado, revelando a interdependência entre biodiversidade, clima e saúde. Está tudo junto e misturado. Não tem como se proteger se você não proteger todo mundo, né? Então, a pandemia acelera várias situações que já vinham sendo colocadas como riscos globais. Estava aí, a gente só não estava olhando todo mundo junto. A pandemia traz essa, se é que pode ter um lado positivo, né, de todo mundo parar e olhar para o problema juntos. O segundo grupo de motivações para esse assunto tão relevante hoje é uma mudança geracional e institucional. Geracional no sentido de que as novas gerações estão mais atentas, mais conscientes da necessidade de cuidar do planeta, né? Que a ação humana interfere. Então, exigindo comportamentos diferentes, fazendo a geração anterior se comportar de modo diferente. Então, as gerações estão mudando e estão exigindo um comportamento mais aderente ao que o planeta precisa, né? Consumidores também mais exigentes, né? A gente tem um aumento gradativo no nível de consumidores que passam a exigir produtos mais sustentáveis ou questionando a origem dos produtos. Então, isso é um movimento que eu acredito que ele ainda vai ficar mais forte, mas isso já acontece e isso impacta no interesse, no aumento da discussão do assunto. E aqui a gente tem uma mudança, a próxima, né, a mudança geracional é importantíssima, mas a mudança, e junto com ela vem a mudança no discurso dos investidores, né, ou no posicionamento dos investidores institucionais, aquelas pessoas que gerenciam o dinheiro do mundo, né, os fundos, né. Então você tem investidores institucionais dizendo, não, a gente tem que apostar, a gente tem que escolher os investimentos a partir de critérios de sustentabilidade. Isso é maravilhoso, né? E isso pode direcionar, isso é o poder do capital, o poder do dinheiro direcionando para um mundo melhor. Isso tem que ser cuidado, isso tem que ser observado, isso não é simples, né? Como eu disse, é um movimento de ondas, ele vai, avança e volta, ele vai, avança e volta. E isso aqui a gente vai ver que está acontecendo, né? Tanto que no Fórum Econômico de 2020 se cunhou esse termo de capitalismo de stakeholders, de engajamento, né? Todos têm que trabalhar de forma engajada, coordenada, para cuidar do nosso planeta, né? Aqui eu trouxe nível de ilustração, né? Quando o CEO Larry Fink fala sobre aliança entre ESG e capitalismo, ele que fala no Fórum de 2020, isso é muito importante, a carta que ele faz, a carta que ele diz no que ele está acreditando. Mais abaixo ali ele recua um pouquinho, né? Porque muita gente não gostou, né? A indústria americana. Então ele fala, poxa, eu vou continuar apoiando, mas não vou falar mais essa palavrinha, tá? Porque a gente sabe que é um movimento difícil, né? Que nem todo mundo está pensando no planeta, nem todo mundo está pensando no longo prazo, né? Então seria querer muito. Então a gente sabe que é um movimento que tem que ir e vir. A gente não pode não estar atento a ele. Por fim, o terceiro grupo de por que o ESG hoje está tão relevante, tão discutido, eu considero os compromissos internacionais e nacionais como fatores muito importantes. Compromissos em fóruns globais, a diretora Fernanda citou diversos aqui, né? Me poupou um tempo. A gente tem o G20 com um grupo sobre isso, a gente tem o CDE, a gente tem o grupo que ela citou de bancos centrais supervisores, NGFS, que o Banco Central lidera também, né? Tem a ONU, tem a OCDE, tem muitas fóruns, instâncias, organismos tratando em fóruns globais dos assuntos
que relacionam a sustentabilidade do planeta, né? Mas eu destaco aqui o Acordo de Paris, né, de 2015, que dá visibilidade e traz a urgência para essa agenda climática no mundo financeiro, né? O que o mundo financeiro vai colaborar? Como que nós vamos desenvolver esse mercado, essa economia de baixo carbono, para que a gente atinja as metas do Acordo de Paris? Então, eu considero que os compromissos internacionais, esses fóruns, esses acordos, esses protocolos são importantíssimos para esse movimento, para esse desenvolvimento para os resultados de um mundo melhor. E, por outro lado, a regulação nacional, né? A gente tem aqui governos em todo o mundo implementando regulações como modo de conduzir o direcionamento, o comportamento dos atores nessa seara, transparência das informações e o que eu faço, né? O Brasil não está atrás, o Brasil está na frente, né? O Brasil, aqui a diretora falou da norma de 2008, que já traz critérios ambientais para o bioma Amazônia. A gente tem agora recente essa extensão. Eu fiquei sabendo agora essa semana extensão desses critérios para todos os biomas, demais isso, demorou, né? Acho que 2008 para cá, 15 anos, né? Mas chegamos lá, por isso que eu falo que a fala dela aqui, passou um filme na minha cabeça e falei, talvez eu não tivesse imaginado isso em 2003, que a gente chegaria nesse nível aqui. Então, considero que a regulação dos países também é um fator muito importante, porque está nesse momento ela funilando, apertando. A gente vai ver aqui que todos os reguladores no Brasil atuam nessa seara, né? Não estão para trás. Aqui a gente vai criando referências, muitas já foram citadas, desde um GRI que vai trazendo as métricas, a forma de divulgar as informações, né? Hoje a gente tem ISO para tratar de as 26.050. Você tem várias ISOs que tratam de assuntos que integram essa discussão, esse ecossistema da sustentabilidade. A gente tem os fóruns econômicos, a gente tem os objetivos de desenvolvimento. Importante dizer que os relatórios, por exemplo, eles são importantes. Não são eles que mudam o mundo, mas eles são uma forma de dar direcionadores para o que a indústria, para que os bancos, para aquilo que as empresas vão fazer. Né? No momento que eu quero perseguir um relatório, eu quero estar estar aderente, eu quero publicar daquela forma, eu tenho que perseguir aqueles indicadores, e isso faz a diferença. Né? Então, há uma tendência mundial de mais transparência na divulgação das informações que dizem respeito aos fatores ESG. A gente vai ver que teve essa semana, faz dia 20, uma publicação da CVM ímpar também de relatórios de sustentabilidade, né? Uma coisa bem interessante, de vanguarda no mundo. ESG, desempenho financeiro, a gente tem estudos que mostram que investir ou aplicar em fatores ESG não vão diminuir o retorno financeiro. A melhor gestão dos riscos ESG implica uma melhor gestão da empresa, e eles são muito importantes também para os fundos soberanos, para os fundos de pensão e para as reservas internacionais. Então, trata-se de uma mudança de paradigma em que a gente atribui critérios para minimizar, prevenir e quantificar riscos de sustentabilidade. Esse relatório aqui é do BID. E no Brasil, eu acho que me cortaram 20 minutos aqui da fala, mas vou continuar aqui. Mas no Brasil, né? Por que eu estou trazendo essa discussão? Porque até aqui foi mais geral. No Brasil, eu destaco sempre esse artigo 192, que não sei se passa desapercebido, mas o legislador, né, uma constituição principiológica, ele já falava: o sistema financeiro nacional estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. O que é isso, gente? Desenvolvimento equilibrado e servir aos interesses da coletividade. Para mim, é desenvolvimento sustentável. A gente está falando de 88, em que esse conceito não era, né? O relatório Brundtland de 87, o conceito vem de 72. Então, o legislador, para mim, ele quis já antever que o sistema financeiro deveria trabalhar no sentido de conseguir a sustentabilidade do país e do Brasil. E eu acho isso bem interessante. Então, no sistema financeiro, hoje, ele tem estruturado o mercado, né? Hoje, com 4 reguladores, né? E a gente vai mostrar rapidamente, eu não vou entrar em cada um, não daria tempo, do que eles têm feito e como é uma linha só, né, de induzir, de fazer com que dá uma visão de longo prazo para o seu público, né? Eu destaco aqui
diretora Fernanda já me ajudou aqui, já ia ser rápido, vai ser mais ainda. A gente tem a BC-REST, uma dimensão que, junto com a agenda toda do Banco Central, foi publicada, salvo engano, 2020, né? Eu destaco aqui ações internas do Banco Central, 2017, 2021, comitês internos para o negócio, para a organização do Banco Central e para economia sustentável. Então, essa aqui é um arranjo mais voltado para dentro do Banco Central, como que a gente se organiza. Mas isso aqui é 2017 que a gente tem um comitê, mas isso tem 20 anos de história. Uma hora eu conto para vocês de como que essa história dentro do Banco Central de cuidar desses aspectos de coeficiência, de diversidade, de responsabilidade social dentro do Banco Central, mas é bom destacar que a gente tem esse cuidado internamente também, como os outros reguladores também têm. Para fora, então, é uma beleza, né? Eu acho que aqui é um portfólio lindo de resoluções, né? A gente tem a gestão do risco social, ambiental e climático, a resolução 4943, eu não decorei, Kathleen, mas eu queria destacar aqui a 4327, né? Eu participei muito de perto, não da publicação da resolução, mas do projeto, que a gente fez um projeto estratégico para pensar nisso, que a gente poderia induzir o mercado financeiro na temática de responsabilidade social e ambiental, e a gente coloca em audiência pública na Rio +20 essa proposta de resolução. Então, foi muito bacana, muita ponderação, muita contribuição nessa audiência pública, que vai resultar nessa norma que traz diretrizes para o sistema financeiro e que foi de vanguarda também. Ela traz isso como uma novidade no mundo e bem bacana. E aí ela vai estar sendo aprimorada, como agora tratando bem firmemente de riscos ambientais, sociais e climáticos. Eu tenho a impressão que nós vamos falar disso ao longo do dia, né? Também destaco aqui os relatórios sobre riscos e oportunidades. Acho que já estamos no segundo relatório da publicação do Banco Central falando sobre isso. E o Bureau de Crédito Rural, que também já foi falado, né? E a resolução mais recente, que é a 5081, que estende a todos os biomas os critérios ambientais para concessão de crédito. Isso é bem importante. Então, o Banco Central dando a direção, dando a linha, né? Até então, 2014 ou 2008 já começou, mas a partir do final dos anos 2010, começa isso de forma muito veemente. Aqui a gente tem a CVM, rapidamente eu destaco aqui a resolução 59 de 2021, que tem, então, que fala, vai segregar risco social dos riscos ambientais e climáticos, vai mudar alguns conceitos, deixar o foco não só econômico-financeiro, numa ideia de induzir o assunto, formulário de referência. A companhia, a sociedade vai dizer, vai praticar ou explicar por que não pratica. E agora, essa semana, a resolução 193, né, que propõe, né, que dá essa possibilidade de que os relatórios de informações financeiras sejam associados à sustentabilidade, né, de acordo com as normas do ISSB, também, que é um outro grupo de standard, né, que vai trazer guidelines para esse assunto. Isso aqui é inovador, eu não me detive ainda exatamente no conteúdo da norma, é super recente, mas que tem sido comemorado, né, a resolução como a morte anunciada do greenwash, né? As companhias abertas vão ter que colocar o que elas estão fazendo efetivamente, porque a gente sabe que ainda hoje existe antigamente falava marketing verde, né? Agora é o greenwash. Você dizer que faz, mas na verdade você não faz tanto assim quanto você está dizendo. Você se aproveitar da onda para aparecer bem na fita. Isso, né? Então, essa resolução 193, eu imagino que vai dar um pouco conta disso, de você diz que faz, você me mostra que faz, você me mostra os números, me mostra as evidências, né? E essa outra manchete aqui é da resolução 59 de 2021. Seguros também, a SUSEP tem uma circular que é muito inspirada no trabalho do Banco Central, também de induzir boas práticas, também de definir conceitos, né, conceitos complexos, e vai trabalhar também riscos climáticos em 3 vertentes. Então, cada um dos reguladores, a gente tem a Previc aqui também, com o manual, acho que de 2019, dizendo como que deveriam considerar as
perdão, os fundos de pensão deveriam considerar os fatores ESG, muito embora os fundos de pensão eles já estão atentos a isso há muito tempo, né? A ABRAP, nossa, acho que 2004, 2005 eles já se preocupavam com isso. Então já existem associações preocupadas com essa temática. Olha, considerações finais, eu acho que estamos quase chegando, mas eu ainda gasto mais um tempinho, né? A necessidade de uma estratégia coordenada, uma atuação integrada, somente com a atuação integrada é que a gente vai conseguir resultados efetivos, porque a gente está falando de finanças, de mercado financeiro. O mercado financeiro até aceita o risco, mas tem que calcular, não é? Você tem que ter risco calculado. Não é que o mercado financeiro é avesso a risco, não, não é avesso a risco, mas ele tem que ter uma certa segurança no processo. E se cada ator envolvido faz de um jeito, sem conversar, a segurança diminui, né? Então, à medida que você tem uma estratégia coordenada, diferentes atores trabalhando conjuntamente, você pode calcular o risco de uma forma mais efetiva. Então, a mudança pode ser mais efetiva também. E aí, já mais ou menos finalizando aqui, eu trago esse contínuo, né, dos anos 2000. Eu estou falando aqui da minha pesquisa, da minha vivência em pesquisação nesse assunto de 99 a 2003, então um range maior de 25 anos, mas é o que a gente observa. Nos anos 2000, um início da autorregulação dos mercados. É o mercado mesmo dizendo o que eu devo fazer. Aí isso vai evoluindo de uma tal maneira que, a partir de 2010, os reguladores tomam a frente e falam, agora eu digo também como eu penso que você deve fazer, dando diretrizes e dando um caminho para eles, né? Uma regulação do mercado financeiro e de capitais muito baseado nos riscos, no discurso impulsionado pelos riscos. Você vê nos anos 2000 esse assunto marginal ao negócio. Eu fazia porque eu queria. Às vezes eu fazia, às vezes eu não fazia, conforme me era conveniente. Hoje você vê esse assunto incorporado ao negócio de uma forma bem forte. Você via uma atenção voltada aos investidores. Hoje, uma visão voltada para diferentes públicos. Você agia por pressão social, muito mais por pressão social, né? Quem não se lembra lá dos anos 2000, era uma pressão até no Brasil para você aderir às campanhas, aderir aos protocolos, né? Então eu fazia porque isso me dava uma imagem boa com o meu público consumidor, principalmente, e até na relação com o governo, né? Hoje você vê envolvimento, inclusive, de investidores institucionais. Então isso não é pouco, isso é muito. Né? Você via iniciativas isoladas e estruturas diferenciadas. Hoje você tem uma integração do assunto de forma transversal nas empresas, o que a gente chama de capitalismo de engajamento. Enfim, resumindo isso que eu falei, a gente tinha uma justificação, né, o que dava legitimidade para o movimento em termos do bem comum. Eu fazia porque é para o bem comum. Hoje eu faço porque é risco para o negócio, é risco de continuidade, né? É um caminho, então, de novidades, né? Que eu considero que nesses últimos 20 anos foi muito bem pavimentado, e ele não tem retorno. Eu não vejo retorno para esse caminho todo que a gente está falando aqui, mas ele tem desafios muito fortes, e aqui eu listei 5 só, mas acho que se a gente conversar aqui vai descobrir mais. Mas o primeiro, a inovação tecnológica capaz de atender essa economia de baixo carbono, a captura de carbono, a mudança da matriz energética. Então, tecnologia, inovação capaz de atender esse novo mundo. E a gente tem do lado de lá um problema também, uma questão muito grave, que é a desigualdade social entre os países. A gente tem países que não se desenvolveram ainda, países que têm uma pobreza, que têm problemas com o clima, problemas de refugiados. Então, assim, como que a gente está falando de uma casa só? Como é que a gente vai resolver o problema de um lado do mundo e não vai resolver do outro, ou numa parte do mundo? Então, eu considero que um desafio são as desigualdades sociais que a gente tem no mundo como um todo, né? Um desafio de estabelecer, avaliar e acompanhar métricas baseadas nos fatores ESG, né? Não é simples, as discussões estão acontecendo, mas é oneroso, caro fazer isso, mas é importante. O desafio da taxonomia verde, né, que o país está, né, avançando muito, está aí com uma audiência pública para tratar disso, isso é muito importante. E também o desafio de aproveitar as oportunidades de negócio, mas eu tenho certeza que no final do dia a gente vai ter uma lista muito maior de desafios a cumprir.
É um caminho, então, de novidades que vai consolidar um novo paradigma, uma nova cultura, um novo padrão de disclosure das empresas, passando de um assunto de nicho, né, um assunto fechado, para integrar a pauta estratégica dos boards, dos conselhos, das empresas, das instituições financeiras. Agora é negócio, agora é o presidente do conselho, são os conselheiros, são os diretores que estão preocupados com isso. Trago aqui uma fase, agora sim, do Fábio Coelho, que é um colega do Banco Central, que hoje é presidente da AMEC, né, trabalha, então, nessa seara do mercado de capitais, que, como todo processo de mudança, isso também vai ter ondas, né, que terão espaço ainda por longo período, né? Novas e velhas práticas vão conviver por um tempo, mas a gente está vendo que está caminhando, que daqui a pouco, quem sabe daqui menos do que 20 anos, né? Mas a gente tem um cenário ainda mais promissor, ou mais que seja o cenário hoje está prometendo que a gente vai conseguir resultados melhores, né? Então, capitalismo de engajamento de stakeholders baseado nessa estratégia coordenada é importantíssimo para isso. Então, eu mostrei toda essa evolução em 20 anos. Eu acredito realmente que a Agenda ESG é para valer, não tem retorno. E trago aqui para finalizar, então, o conceito de novo do desenvolvimento sustentável. Não vou ler de novo, você já sabe de cor. Mas para dizer, agora está sendo possível pensar nisso juntos, todo mundo junto. Agora a gente consegue pensar em que medida a transformação sustentável ela vai acontecer, ela está acontecendo, em que medida o sistema financeiro colabora e pode também se beneficiar com essa mudança que a gente está vendo. Agradeço a todos e espero que tenham um ótimo dia de evento. Obrigada. Muito obrigado, professora. Excelentes contribuições e acho que ajuda a gente já no começo do dia a entender que essas três palavras que a princípio parecem isoladas, futuro, finanças e florestas, estão mais conectadas do que nunca e olhando para frente elas vão estar cada vez mais conectadas. Eu quero chamar para o nosso próximo painel um debate super relevante sobre as oportunidades que estão surgindo na transição sustentável.